Pronto, bora lá, pessoal. Vamos lá para mais uma aula aqui, tá? Do canal Nossa Senhora de Fátima. Agora é o seguinte, agora vamos para a disciplina de Física, 8º ano, Mecânica Cinemática. Pessoal, a ideia é o seguinte, ó. Caio, eu antigamente era aluno lá do 7º ano e eu não tinha ideia do que era a física, né? Dessa ciência tão brilhante do que é a física. Do que a física estuda, qual é o objetivo de estudar a física. Pessoal, imaginem só, se não existisse, né, uma área da ciência que estudasse com alguns fenômenos que envolvem o que? Força, energia, potência, eletricidade, eletromagnetismo, calor, pressão. Então o que acontece? A física, né, ela surge com a necessidade de nós termos a ideia do comportamento de quê? Da natureza. Então o que acontece? Diferente um pouquinho da química, a física ela é uma área da ciência que ela vai estudar fenômenos que envolvem o quê? A natureza sem se importar com o quê? Com as suas causas. O cara tá lá, tacou o murro no outro, quero nem saber. Eu vou calcular qual foi a força, a intensidade da força com que esse cara sofreu o quê? Esse murro, esse impacto. Então quer dizer que se eu meter o murro no cara lá, brincando, não faço isso, quer dizer que se eu meter o murro no cara lá, eu não vou me importar, eu vou apenas calcular quantos newton eu meti no olho dele, não. A física é só isso, né? Exemplo mais grotesco tu vai lá, né, aplica uma força lá, calcula aquela força e tô nem aí. Só que primeiramente, né, temos que saber dividir o estudo da física, né? Eu vi que vocês estavam tendo um pouquinho de dificuldade. Vocês liam a questão, na hora que vocês iriam resolver, não sei. Por quê? Porque a ideia da física você tem que ler e saber interpretar o que? O problema. Então vamos aqui, ó. A física ela se divide em quatro campos grandes, né? Que é o quê? Que é a mecânica. Na mecânica, a área da física que vai estudar o quê? Vai estudar o movimento dos objetos. Só que essa mecânica também ela vai se dividir em duas áreas, que é o quê? Que é a cinemática, que é o quê? Que é a dinâmica, né? Na área da dinâmica, vamos ter o quê? Vamos ter lei de Newton, trabalho de uma força, energia cinética, energia potencial gravitacional. Toda aquela parte de força e energia fica na dinâmica, né? Na estática, tá? Dentro da cinemática, eu vou estudar o quê? O movimento dos objetos, das partículas. Cara, então quer dizer que primeiramente eu vou aprender o quanto um objeto, isso vai se movimentar. O quanto é que aquele objeto está se movimentando, a rapidez dele. Só que primeiramente é o seguinte, né? O cara está lá na mecânica, está lá na cinemática e não sabe classificar o seu movimento. Cara, quer dizer que agora eu posso classificar o movimento? Você vai poder classificar o movimento. Então, primeiramente, o primeiro movimento que um objeto ele tem, né? O movimento mais básico da natureza é o quê? É o movimento retilíneo o quê? Uniforme. Caio, faz aí uma mímica para nós e diz como é que esse movimento uniforme é. Eu vou explicar aqui para vocês, ó. Estou aqui andando, ó. O que é que vocês percebem? Que em nenhum momento eu quis avançar o que? O movimento, né? O que acontece, ó? Estou aqui normal, beleza e boa. Então, ó, Caio, o meu movimento ele é reto. Que se eu fizer isso aqui, ó, o movimento agora ele tem o quê? Ele tem uma curva, então ele deixa de ser um movimento retilíneo para ser um movimento o quê? Curvilíneo. Que isso eu não quero analisar agora. Eu quero analisar apenas o quê? Um movimento reto e uniforme. Caio, vamos aqui, ó, vamos para a ideia. Caio, então quer dizer que quando eu tenho um movimento uniforme, quer dizer que a minha grandeza vetorial, chamada de velocidade, ela é o quê? É um valor constante. Caio, o que é um valor constante? É sempre o mesmo. Exemplo, você tem uma partícula, exemplo, Caio está na sala de aula explicando o conteúdo de física. Tu percebe que eu apresentei uma velocidade aqui, vamos supor de 1 metro por segundo. Então, durante toda a minha trajetória, eu não mudei a minha velocidade. Então, isso quer dizer que quando eu estou num movimento retilíneo uniforme, a minha velocidade é sempre o quê? Um valor constante. Eita, doido, que tu tá andando aqui, ó? Bom, exatamente. Então, a grandeza vetorial chamada velocidade, né? Ela é uma grandeza que ela vai medir
o quanto o objeto está o quê? Está se locomovendo, né? A rapidez do objeto. Então, velocidade significa o quê? Rapidez de um objeto. Ah, Caio, quer dizer que... Ei, Caio, mas e como é que eu posso calcular essa velocidade? O que é que eu vou precisar? Pessoal, imaginem só o seguinte, olha esse esquema aqui, ó. Tá lá, né? Sempre AB. Imagine só... Tá aqui, vou colocar aqui, ó. Vou colocar tio Caio. Botar aqui, que você é doido. Imagine só o bonequinho Caio. O Caio apareceu na aula de matemática, né? Agora está aparecendo na aula de física agora. Que é só para demonstrar o que acontece, ó. Quando um objeto ele começa a se locomover, ele começa a apresentar o quê? Uma variação de quê? De posição, né? Ele começa a ter um certo deslocamento, né? Ah, então vejamos. Eu tenho uma certa grandeza chamada de quê? De posição, de espaço, tá? Então, quando eu começo a me locomover, eu vou ter o quê? Uma certa variação. E lá na física, a variação vai representar por quê? Pelo delta. Então, quando eu coloco assim, ó, delta S, eu estou falando de quê? De variação de quê? De deslocamento, de posição. Claro que se eu também estou variando o que? O meu tempo, por exemplo, se eu estou parado aqui, minha velocidade é o quê? Ela é zero. Então, intuitivamente aqui, a minha posição é zero e o meu tempo é o quê? É zero. Agora, quando eu começo a me locomover, eu começo o quê? A ter uma variação de quê, né? De deslocamento, de posição. E automaticamente, se você pegar um relógio, tu vai ver que também você apresenta o quê? Uma variação de quê? De tempo. Ah, então pera aí, eu estou começando a esquematizar aqui esse negócio e parece que vai dar certo, ó. Então, quando eu começo a andar, eu tenho um deslocamento e eu tenho o quê? Uma variação de quê? De tempo. Eita, cara, mas espera aí, ó. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, a minha posição vai ser o quê? Inicial, que eu vou chamar de SI. E quando chegar no ponto B, eu vou chamar de quem? De SF. Né? Que é o quê? Que é espaço final. Ah, então onde eu estou, eu vou chamar de quê? De posição inicial. E onde eu quero chegar, eu vou chamar de quê? De posição final. Seguindo a mesma ideia aqui, quando você está nesse ponto aqui, o seu tempo é o quê? Ele é inicial, né? Relativamente você está parado, o seu tempo é o quê? É 10 segundos. Ao chegar num certo ponto que você marcou, vai chamar de quê? De TF, que é de quê? Tempo final. Ah, então quer dizer que agora eu vou juntar todas essas informaçõezinhas aí e eu vou ter a ideia do que significa o quê? A velocidade. Pessoal, só que primeiramente eu tenho que seguir o quê? Algumas regrinhas de como utilizar esses caras, ó. Quando eu falo em deslocamento, eu estou variando a quantidade de quê? De posição. Então, exemplo, se eu estou falando que aqui eu estou variando em quê? Em metro, o meu tempo tem que estar em quê? Em segundo. Ah, cara, então quer dizer que é o seguinte, ó. Pelo Sistema Internacional de Medidas, que eu chamo de quê? De SI, a minha velocidade, ela vai ter que ter o quê? Uma unidade de medida em quê? Em metros por segundo. Ah, cara, mas eu não quero em metro por segundo. Quilômetro por hora. Ah, menino. Então isso daqui tu já tem que ter ideia daquelas velhas tabelinhas. Quem lembra, né? Tabela de quê? De comprimento. Tabela de quê? De tempo. Né? Então isso aí fica mais fácil para vocês. Eu deixo até como atividade, tá? Pesquisar as atividades. Ou pesquisar as tabelas de conversão, né? De posição, né? De tempo, né, e de comprimento, tá bom? Cara, então já entendi. Então eu sei que velocidade tem que estabelecer o quê? O Sistema Internacional de Medidas. Tio Caio, então beleza. Então isso aqui eu já comecei a entender. Então vou apagar aqui, ó. Já sei que é movimento uniforme, não vou deixar. Então veja, ó. Quando você quer calcular velocidade escalar média, eu vou colocar VM maiúsculo. Tu vai colocar certa formazinha, ó. Ela é igual a uma variação de quê? De posição pela uma variação de tempo. Pronto. O famoso ΔS pelo ΔT. Então essa daqui é o quê? É uma expressão que você vai calcular o quê? A velocidade média, né? Escalar média de um objeto. Caio, mas nem sempre essa formazinha ela vai ajudar para fazer os outros cálculos. Isso é verdade, né? Ela não vai suportar alguns probleminhas. Mas vejamos, ó. Quando você entende esse princípio aqui bem direitinho, né? De velocidade média, variação de posição e variação de tempo, você vem agora para uma segunda lei, para uma segunda formulazinha matemática. Eu vou até colocar assim para ficar melhor. Como ela já foi provada e é verdade, eu vou colocar até assim, ó. Lei
horária da posição. O que é que eu vou escrever aqui é o seguinte, eu vou escrever uma fórmula matemática em que ela descreve qualquer variação de posição em qualquer intervalo de tempo, né? O famoso sorvete. Não venha com negócio de fórmula memorizada que não dá certo não. Caio, não dá para provar essa fórmula por essa daqui, não dá. Se você utilizar essa formulazinha aqui, você vai chegar nessa expressão matemática aqui, tá? O que é que tu tá falando mesmo, hein, Caio? O que é que tu tá latindo aí desde que tu chegou? Isso aqui, ó, que a posição final, ela é igual a posição inicial mais a velocidade que multiplica o tempo. Pessoas, na lista de questões que eu passei para vocês, na lista de exercícios, né, lá do projeto Medicina, né, eu sei que eu peguei um pouquinho pesado com vocês, mas uma hora que acolá tem que ser assim. A primeira questão, ele dava duas situações. Caio, quando é que eu vou utilizar isso aqui? Primeiramente, se você conhecer a posição final e conhecer a velocidade e quer saber em um certo intervalo de tempo, você encontra o que? A posição final. Eu não entendi, foi nada. Vamos aqui, vamos pela base, ó. Exemplo. Olha para esse caso aqui, ó. SF é igual a 20 mais 2 vezes T. 2 vezes T. Pronto, beleza. Aqui eu vou perguntar para vocês, ó. Vou exclamar, né? Determine letra A, SI, letra B, velocidade, pronto. Eu quero que vocês determinem isso. Caio, se eu pegar essa fórmula aqui matemática e comparar com a toda expressão algébrica, eu vejo que esse 20 aqui, esse nojento aqui, ó, ele ocupa o lugar do meu SI. Então, o que é que eu posso concluir? Claro que eu já sei que esse cara está no SI, então vai ser o que? Metro e segundo, tá? Unidade de medida que manda aqui no Brasil é metro por segundo. Há alguns lugares que não por hora, mas aqui é metro por segundo, tá? Então, vejamos, ó. Quando eu falo como eu quero descobrir o meu SI, se eu olhar para essa fórmula aqui e comparar com essa aqui, eu vejo SF está para SF, isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui. Diabo é, ó. Espaço, posição final, inicial é o nosso 20. Ah, tome, já sei responder, molezinho, 20 metros. E qual foi a minha velocidade? Cara, eu sei, se eu olhar aqui direitinho, eu sei que toda vez, a minha velocidade vai acompanhar o valor de T. Olha aqui, ó, vou até colocar menor, você vê. Tá escrevendo para quem persegue, é? Então, se eu for comparar aqui, esse meu 2 é o meu V. Tome, já era. 2 metros por segundo. Manjei. Ei, Caio, tem alguma aplicação? Eu vou deixar a aplicação para a aula 3, tá? Porque até então, na aula 3, ficou um pouquinho... Ela vai ser útil quando vocês forem resolver a lista de exercícios, que eu já passei para vocês, tá? Mas, pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês. Vou logo revelar uma aplicaçãozinha básica aqui, ó, dessa formulazinha. Essa formulazinha... Ei, Major, tá quanto tempo aí já? Diz aí para nós. Pronto, vai ser só isso aqui, ó. Pessoal, vejamos, ó. Uma aplicação muito boa. Aplicação. Dica de como resolver aquela primeira questão. Essa formulazinha aqui matemática, ela descreve o movimento de um objeto, de uma pessoa, de uma partícula, de qualquer matéria. Então, se você tem uma pessoa correndo lá, você dá para descrever essa através de quê? Dessa formulazinha aqui. Quando você tem duas situações, quando você tem duas pessoas se movimentando, se deslocomovendo, né? Então, o que acontece? Você vai ter uma formulazinha tanto para a pessoa A como para a pessoa o quê? Para a pessoa B. Ó. Imagine só o seguinte, ó. Imagine que a pessoa A, ela quer acompanhar a pessoa B. Né? Tá aqui. Então, a pessoa A, ela vai ter uma equação da posição, uma lei horária, e o B também vai ter. Então, o que acontece? Quando você quer saber, Caio, então, depois de quanto tempo o objeto A vai se encontrar com o objeto B? Acontece muito. Prova de vestibular, prova do Enem, é demais isso aqui. Até, e nas provas do tio Caio também, você já sabe, tá? Então, o que acontece, ó?
Eu sei que esse meu A, ele vai ter uma lei horária, né? Então, vou colocar aqui, ó, SF de A, que é o quê? Posição final do objeto A é igual a S de A mais V de A vezes T. Se liga só na parada, ó. Posição final de A, posição inicial de A, velocidade de quê? De A. Descreve. Agora, Caio, faz uma lei horária para esse cara aqui. Eu faço. Então, veja bem, ó. Espaço final de B é igual a espaço inicial de B mais velocidade inicial ou velocidade de B vezes T. Agora veja, se você está procurando o tempo de encontro entre esses objetos, o que acontece quando um objeto se encontra com o outro? Eu estou aqui andando aqui, meu colega vai e me encontra comigo. Vixe, macho, tu já chegou. Quando esse cara fala isso aqui, é porque que acontece? O que acontece? As suas posições são o quê? São iguais, ou seja, o espaço final de A é igual ao quê? Espaço final de B. Ah, então, quando eu faço essa igualdade aqui, o que é que eu faço? Eu escrevo que espaço inicial de A mais V de A vezes T é igual ao espaço inicial de B mais V de B vezes T. Então, ó, quando você quer encontrar o tempo de encontro, você vai ter que igualar o quê? As suas leis horárias de quê? Da posição. Ah, então é só jogar essa fórmula aqui, apertar L1 quadrado bolinha X, tá? Se não saiu os das armas lá, você resolveu a questão. Deu para entender? Então, sempre monte a lei horária da posição, tá? Sempre monte a lei horária da posição. Veja, cada lei horária de cada movimento, de cada objeto e iguale o que? Essas fórmulas. Depois que você igualar, né? Você vai conseguir o que? Encontrar o que? O valor de T, tá bom? Então, essa aula 2, pessoal. Então, essa aula 2 foi só para isso, né? Para a gente ter ideia do que significa, né, do ramo que se estuda a física, né? No caso, a mecânica cinemática, tá? E 2 tópicos aqui foram cobrados, né? Foram analisados, que é o quê? Que é a ideia de velocidade média, né? Velocidade escalar média e a ideia de quê? De lei horária de quê? Da posição, tá bom? Acompanha a gente lá pelo canal, pela plataforma e pelo Zoom. E é nóis, valeu!